Oi, Kelly, obrigada. Boa tarde, gente. Temos hoje, então, conosco, bem-vindos todos. Hoje teremos uma live bastante especial, que é o Gustavo Pinto, o nosso convidado, que é gerente de marketing e relacionamento da Pousada Uacari, que, por sua vez, fica dentro de uma unidade de conservação no oeste do estado do Amazonas, dentro da Amazônia, que é, na minha opinião, uma das mais respeitadas e importantes formatos de gestão socioambiental do nosso país. É o tipo de empreendimento, de parceiro assim que a Freeway adora ter e gostaria de poder que mais e mais pessoas possam conhecer esse lugar para entender bem como é possível funcionar uma hospedagem dentro de uma unidade de conservação que é gerida por pessoas locais que não foram desalojadas de suas casas, onde elas já viviam quando foi criada a unidade de conservação, e elas fazem parte desse projeto. Então, eu acho que é um formato maravilhoso para a gente, como futuro de tipo de combinação de um sistema de gestão. Gustavo Pinto, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nessa live, e poder contar para o nosso pessoal como funciona esse empreendimento de vocês. Muito obrigada, Gustavo. Está com você a palavra. Olá, boa tarde. Obrigado, Sônia, Kelly, Thiago. Obrigado, Freeway, pela oportunidade, pelo convite. Então, meu nome é Gustavo. Eu sou o gerente de relacionamento com o mercado e marketing da Pousada Uacari. Eu já fui gerente de campo da Pousada Uacari por 2 anos, em 2013 e 2014. Hoje eu não moro na Amazônia, eu moro em Brasília. É uma demanda, inclusive, dessa posição que eu ocupo hoje, está um pouco mais perto do nosso mercado, né? E vou tentar falar de uma forma abreviada. É algo que eu normalmente não consigo fazer, porque eu sou muito apaixonado pelo projeto, porque é realmente incrível. Como a Freeway escreveu lá na newsletter, eu também acho que é um orgulho nacional. E vou contar um pouquinho da história da criação da Pousada Uacari, da Uacari Lodge, da Reserva Mamirauá e das atividades que a gente desempenha por lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá ok? Sim. Tá, ok. Ótimo. Tá bem. Bom, então, o que faz da Pousada Uacari, ou em inglês, o Uacari Lodge, se ter uma operação muito peculiar e diferente da hotelaria de selva na Amazônia, é o fato de ela ter sido criada e é cogerida por um instituto de pesquisas, que se chama Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. O Instituto Mamirauá, ele atua na região há mais ou menos 30 anos, e o Instituto ele tem o objetivo principal, em todas as pesquisas que ele desenvolve, de entender quais são as estratégias mais eficientes para a conservação da biodiversidade local. Turismo é só uma das diversas atividades que o Instituto Mamirauá desempenha. Ela faz pesquisas de extensão, então, principalmente em parceria com as comunidades locais, desenvolvendo estratégias de alternativa econômica para as comunidades da região.
e também pesquisas relacionadas à biodiversidade local e sociobiodiversidade local. Aí a gente tem a imagem aérea da região. A pousada está bem aqui embaixo, né? Ela tem uma estrutura toda flutuante, ela flutua. Ela está localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é a primeira unidade de conservação dessa categoria no Brasil. E o fato dela ter sido criado ali tem os dedos também, uma parcela de responsabilidade do próprio Instituto Mamirauá, que na época da criação, o diretor daquela época, Márcio Aires, que foi quem criou a instituição e inclusive teve a ideia central da Pousada do Acari, era um importante conservacionista brasileiro, à época, no início dos anos 90, e ele, junto com um grupo forte de conservacionistas, fez um lobby, que a gente chama de lobby do bem, naquela época, junto ao governo federal, para a criação de uma unidade de conservação no Brasil que permitisse que as comunidades tradicionais pudessem permanecer morando dentro dessas unidades de conservação, que era algo que não era permitido até então. Então, quando se criava unidades de conservação, até 92, 93, as comunidades que já viviam ali há várias gerações, existia um conflito social, legal, que elas teriam, pela legalidade, ter que serem retiradas dali. E, na visão do Márcio Aires, aquilo era ruim para a própria unidade de conservação, porque aquelas pessoas, além de deverem permanecer ali, elas deveriam se tornar os atores-chave nas estratégias de conservação da unidade de conservação. Principalmente no país com o tamanho do Brasil, com as dificuldades de conservação que ela tem, você contar com as comunidades tradicionais locais como parceiros seria uma estratégia de conservação eficiente para a região. Então, foi assim que surgiu a Reserva Mamirauá. A Reserva Mamirauá ela é peculiar em diversas maneiras. Primeiro que, enfim, foi a primeira unidade de reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil. Ela, em todo o seu território, que são mais de 1 milhão de hectares, ela é uma floresta de várzea. O que é a floresta de várzea? É um tipo de floresta que fica totalmente alagada durante 3, 4 meses por ano. Então, o nível das águas nessa região da Reserva Mamirauá, ela varia em torno de 12 a 15 metros ao longo do ano. E por isso, inclusive, a Pousada do Acari que flutua, ela sobe e desce, junto com o nível das águas ao longo do ano. A reserva, ela é a maior floresta de várzea protegida do mundo. E ela, juntamente com outras unidades de conservação do seu entorno, elas formam o maior corredor de floresta tropical protegido do mundo. E é um patrimônio natural pela Unesco. Vou mostrar aqui para vocês um pouco da nossa localização. Então, ao contrário da maioria das unidades de dos hotéis de selva do estado do Amazonas, que tem o início das atividades partindo de Manaus, para chegar até a Pousada do Acari, a gente precisa de mais uma viagem, que é de Manaus até Tefé. 99% dos nossos viajantes fazem esse trecho de avião. Esse serviço é oferecido pela Azul, linhas aéreas. Atualmente ele acontece às segundas e sextas-feiras, que é quando a gente tem check-ins e ou check-outs. E é um voo de 1 hora de duração. Tá? Chegando em Tefé, começam os serviços da Pousada do Acari. Então a gente faz o receptivo no aeroporto. Se a pessoa chegar antes, a gente faz o receptivo, a gente faz o pick-up no hotel da cidade. E aí a gente leva até ao porto da cidade. E de lá, os nossos convidados, eles embarcam em uma das lanchas próprias da Pousada do Acari, são lanchas de alta velocidade. E a gente faz uma viagem de 1 hora de duração, subindo o Rio Solimões. Até a gente chegar bem na entrada da Reserva Mamirauá, onde fica a Pousada do Acari. A pousada fica bem na porção inicial mesmo da reserva.
Existem outras formas de se chegar até Tefé. E para aqueles que têm tempo e um espírito aventureiro, a gente recomenda. A segunda alternativa, saindo de Manaus, é fazer uma viagem nos barcos recreio, que são os ônibus da Amazônia, né? Que são aqueles barcos de madeira, grandes, que as pessoas podem pernoitar em redes, e alguns barcos eles também têm cabines privativas. E aí é uma experiência realmente de imersão no que é a Amazônia brasileira. Mas é uma viagem que dura 48 horas de duração. Então tem que ter tempo e disponibilidade de aventura, né? Nós somos muito convencidos e nós achamos que nós somos o melhor destino da Amazônia brasileira. E a gente acha isso por 3 motivos. O primeiro deles é vida selvagem. Existem outros destinos da Amazônia do Brasil que são mais fortes, mais reconhecidos pelo avistamento de fauna, né? A Amazônia, apesar de estar no imaginário, na fantasia de todo mundo, tanto do público brasileiro, do viajante brasileiro, quanto do público estrangeiro, a Amazônia não é um destino reconhecidamente bacana para se ver bicho. Isso por causa da característica da floresta, é uma floresta muito densa e muito grande. E então o que acontece é que é muito difícil ver fauna na Amazônia. Isso é completamente diferente na reserva Mamirauá. Isso pelo seguinte, vou voltar aqui no nosso mapa. A reserva Mamirauá é esse verde mais claro que vocês estão vendo aqui, tá? A reserva, ela é uma enorme ilha. Até alguns anos atrás, os pesquisadores, quando eles diziam ilha, eles colocavam aspas, ilha. Hoje eles já tiraram essas aspas. Ela de fato pode ser considerada uma ilha, porque ela é inteira margeada ao norte pelo rio Japurá e ao sul pelo rio Solimões. E esses são aqueles rios da Amazônia que de uma borda a outra, literalmente, são quilômetros de distância. Então o que acontece é que a fauna da reserva Mamirauá, ela está literalmente ilhada. Então, o que faz com que, para todas as espécies que são encontradas ali, elas são encontradas em grande número, porque elas não conseguem se espalhar pela floresta. Então, se vocês procurarem em qualquer guia de turismo, qualquer documentário, qualquer programa de televisão, e tem muitos, tanto brasileiros quanto internacionais, eu não conheço todos, mas eu garanto que 100% deles vão falar que o melhor lugar para se ver fauna na Amazônia é a reserva Mamirauá. Esse bichinho simpático que vocês estão vendo aí é o macaco acari. Ele dá nome à pousada Acari, né? E ele é muito especial para a gente por 2 motivos. Primeiro, porque ele é endêmico da reserva Mamirauá, então a gente só encontra ele ali, na reserva. Ele tem um rosto muito vermelho, vermelho como a cor da camiseta do time da Freeway, que eu estou vendo aí. E ele tem uma pelagem branca, bastante comprida. Então ele é bastante peculiar e ele é muito facilmente avistado na região. O segundo motivo de ele ser muito especial para a gente é porque foi por causa dele que o Márcio Aires, que é o criador do Instituto Mamirauá, o conservacionista que eu mencionei antes, chegou na região. O Márcio Aires, lá em meados dos anos 80, ele havia lido um livro de 150 anos atrás, escrito por um naturalista britânico, que se chamava Henry Bates, sobre um macaco de rosto vermelho, de pelagem branca, que ele tinha visto nessa região. Esse macaco nunca tinha sido descrito cientificamente, então o Márcio Aires foi até a região, onde hoje é a Reserva Mamirauá, na época não era nenhuma unidade de conservação, em busca desse macaco. E quando ele chegou lá, ele viu muito mais do que o macaco. Ele viu que a reserva, a região que hoje é a reserva, ela abrigava um grande número de espécies endêmicas de fauna e flora, por causa da sua característica de ilha e de várzea, e também uma infinidade de comunidades que estavam localizadas lá há várias e várias gerações. E então foi por causa do macaco acari que toda essa história aconteceu. Por isso que a gente homenageia ele com o nome da pousada. Bem, o segundo motivo de a pousada do Acari ser muito especial é ciência.
Como eu disse para vocês, ela foi criada e ela é cogerida por um instituto de pesquisas, que é o Instituto Mamirauá, né? Os nossos visitantes, quando eles estão na Pousada do Acari, eles percebem que eles estão em um lugar em que pesquisa científica acontece o tempo todo, tá? A pousada, a estrutura da pousada, ela também serve de base para os pesquisadores do Instituto Mamirauá, os pesquisadores da fauna, da flora, os antropólogos, sociólogos, economistas que fazem pesquisa no Instituto Mamirauá. Então, quando você estiver lá, a gente garante que você vai ter pelo menos um momento de interação com esses pesquisadores. Então, por exemplo, esses 3 que vocês estão vendo na foto são os nossos pesquisadores de onça pintada, do projeto Iauareté. Então, quando você estiver lá, não necessariamente esse grupo, algum grupo de pesquisa, mas esses particularmente estão sempre presentes, você vai ter uma refeição com esses pesquisadores, então vai conhecer um pouco deles de uma maneira mais informal. Depois da refeição, a gente vai ter um momento de apresentação mais formal da pesquisa deles, e aí nesse momento eles vão dizer o que eles estão pesquisando, por que aquela pesquisa é importante, quais são os resultados da pesquisa até aquele momento, como que aquela pesquisa ajuda na conservação da espécie que eles estão estudando, nesse caso a onça pintada. E aí, dependendo da época do ano, você vai seguir a campo com eles. Então, você vai poder acompanhar um pouco da atividade de pesquisa de um cientista na Amazônia. Então, essa sensação de você estar em meio a pesquisas científicas acontecendo também é algo que é muito diferente que acontece na pousada. E um terceiro motivo, que é o principal, nosso motivo de nós existirmos, é o fato de a Pousada do Acari ser uma iniciativa de base comunitária, de turismo comunitário, que é pioneira no Brasil, né? No ano passado nós completamos em outubro 21 anos de operação, e eu me arrisco a dizer que é a iniciativa mais bem sucedida de turismo de base comunitária no Brasil. Então, com exceção de mim e outras 3, 4 pessoas, as outras 50 que estão envolvidas diretamente na operação da pousada, gestão e operação da pousada, são das comunidades da Reserva Mamirauá. E eles ocupam todas as posições. Eles não estão só na linha de frente, como guias, cozinheiros, camareiros, pessoal de manutenção, mas hoje as 2 gerentes gerais da pousada são das comunidades locais, o gerente operacional, o gerente de logística. Então, tem um grande investimento de qualificação da Pousada do Acari para que aquelas pessoas ocupem o máximo de cargos da pousada e que recebam o máximo de benefícios locais, né? Atualmente, nós estamos, como curiosidade agora, no meio do ano 6 de um projeto de 10 anos, em que o Instituto Mamirauá vai repassar para as comunidades da reserva 100% da propriedade e da gestão da Pousada do Acari. Isso por 2 motivos. Primeiro, porque o Instituto Mamirauá já realizou as pesquisas científicas relacionadas ao turismo em 21 anos de operação. Ela já sabe que o turismo pode ser, sim, uma estratégia de conservação da biodiversidade e de desenvolvimento sustentável das comunidades locais. E o segundo motivo, porque o Instituto Mamirauá quer que essa comunidade receba 100% dos benefícios da atividade de turismo. Então, a gente espera que em 2023 não seja eu que esteja aqui falando com vocês, mas sim uma das pessoas lá da comunidade que estão sendo qualificadas para ocupar todos os cargos da pousada. Então, um comunitário vai estar aqui fazendo essa apresentação para vocês. Só um minutinho, beber uma água. Bem, essa é a pousada do nível da água, né? Muito provavelmente no amanhã. Essa neblina, essa névoa é muito comum nas manhãs dessa região ali onde está a Pousada do Acari. A Pousada do Acari ela é pequena, ela tem 10 quartos e nós conseguimos receber até 20 hóspedes por vez, tá? Os quartos são amplos, confortáveis, cada quarto tem 2 camas tamanho queen,
e a gente ainda consegue colocar mais uma cama de solteiro, então são quartos amplos que conseguem receber confortavelmente uma família. Todos têm uma varanda com redes que dão face para o rio, né? E por causa dos nossos objetivos de conservação, a nossa construção ela é de fato verde. A gente não é só verde da boca para fora. Exemplo, toda a pousada ela funciona com energia solar. Ela toda é conectada, foi criada um sistema de tratamento de efluentes. Então, os efluentes que são gerados ali, eles são tratados antes de voltarem para a natureza. E aí a gente continua sempre inventando moda, para que a nossa pegada seja o menos perceptível possível. Então, por exemplo, ao olho nosso aqui e ao olho de quem está lá na pousada, essas telhas, por exemplo, elas parecem telhas convencionais, mas elas são, na verdade, uma tecnologia de reciclagem de garrafas PET. Então, a gente está sempre criando alternativas e usando novas tecnologias para que a nossa presença seja minimamente perceptível na região. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês algumas das poucas espécies, uma ínfima parte das espécies que a gente consegue observar em Mamirauá. Essa é a cigana, que é uma ave clássica da Amazônia. Inclusive, convido vocês a visitarem o blog da Pousada Acari, é o acarilodge.com.br/blog. A gente, nesse período de pandemia, as guias naturalistas estão escrevendo um pouco sobre a fauna e a flora e da experiência delas na região. Eu acho que o último post, se não me engano, é sobre a cigana. Essa é uma das várias espécies de arara que nós temos em Mamirauá. Mamirauá abriga quase 400 espécies de aves. Preguiça, lá a gente consegue ver facilmente as 2 espécies de preguiça que existem. São 6 espécies de primatas, 2 delas são endêmicas. O macaco de cheiro de cabeça preta é endêmico também de Mamirauá. O guariba. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouco das atividades que nós temos em nossos programas standard, dos nossos programas tradicionais. Pelo fato de sermos flutuantes, estamos no meio de um rio, todas as atividades começam dentro de uma canoa ou de um barco, né? Então, as atividades de canoagem são as mais comuns, as mais realizadas na Pousada Acari. E ela é muito interessante por 2 motivos. Porque mesmo com a pousada na sua capacidade máxima, com 20 hóspedes, o serviço ela tem um ar bastante privativo, porque nós sempre temos um guia para cada 2 hóspedes. Então, os passeios de canoa, as canoinhas que a gente chama, são sempre dessa forma como vocês estão vendo. Um guia para cada 2 hóspedes. Durante a seca, esse passeio de canoa, ele segue o curso das águas. E nessa época, em especial mais fácil, nós vemos as espécies de animais aquáticas. Então, é uma época que a gente vê muito boto, muito tucuxi, que é o boto cinza, muitos jacarés, muitos pirarucus, que é o peixe símbolo da reserva. E também durante essa época de seca é uma época que a gente costuma ter uma visita de muitas aves migratórias. Já no período e uma informação, o período da seca, o topo da seca, ela acontece tipicamente entre outubro e novembro. E aí, depois de novembro, as águas começam a encher, né? E aí ela enche até que o volume máximo de águas acontece agora, nesse mês de junho. Agora a gente está no pico da cheia, lá na Reserva Mamirauá. Como é uma floresta de várzea, nessa época, as águas elas inundaram a floresta. Então, a gente faz passeios de canoa dentro da floresta. As trilhas que a gente faz a pé durante a seca, durante a cheia, a gente faz as mesmas trilhas de canoa. E essa é uma época muito especial, porque as águas estão no mesmo nível que a copa das árvores. Então, para a gente fazer o avistamento da fauna que ocupa a copa das árvores, se torna ainda mais fácil. Então, é a época que a gente vê ainda mais facilmente espécies de primatas, felinos, diversas aves.
é uma época que é muito especial para se visitar a Reserva Mamirauá. Uma curiosidade sobre a cheia, muita gente associa o regime de mudança de volume de águas à época de chuvas, né? As chuvas têm sim um papel que é importante nessa variação do volume de águas na região. Entretanto, o principal causador da mudança, da variação do volume de águas na Amazônia é o degelo da neve lá na Cordilheira dos Andes, a centenas de quilômetros da Reserva Mamirauá. Então, quando vai chegando o verão, vai esquentando, né? E aí a neve começa a derreter lá na Cordilheira dos Andes, e aí essas águas elas vão começam a inundar toda a reserva, toda a floresta amazônica, e essa inundação chega no seu período máximo na região onde está a Reserva Mamirauá, por volta de maio e junho. A gente tem passeios de canoa, com canoas que são maiores, né, com motor para regiões mais distantes da Reserva Mamirauá. A gente visita o Lago Mamirauá, que é o que dá nome à reserva, ao instituto. De lá a gente vê o pôr do sol, faz um piquenique a bordo. A gente usa esse barco também para visitar comunidades que são distantes, até fora da reserva. Interação com a ciência, né? Como eu disse para vocês, nós sempre temos um momento de interação com os pesquisadores do Instituto Mamirauá. Então, essas que vocês estão vendo, por exemplo, são as pesquisadoras de aves. Então, vocês, ao nos visitar, vai ter sempre um momento de interação, ou com os pesquisadores de aves, ou de boto, de onça, de répteis. Sempre algum grupo de pesquisa vai estar ali para compartilhar com você um pouco da experiência de pesquisa científica na Amazônia. Nós temos um sistema de 14 trilhas, num total de 24 quilômetros de extensão. Elas vão de 1 quilômetro, e essa trilha de 1 quilômetro é a trilha inicial para todos os nossos visitantes, é uma trilha interpretativa, que apesar de ser curta a distância, 1 quilômetro, nós levamos 4 horas para fazer ela, porque os nossos guias locais fornecem muitas informações tradicionais sobre a região, e os nossos guias naturalistas vão dar uma percepção mais técnica, científica sobre o que a gente está vendo ali naquela trilha. E as trilhas elas vão até 10 quilômetros de extensão para aqueles que são fisicamente mais ativos. É uma trilha que dura um dia inteiro de caminhada, que sai a partir da região da pousada e chega até uma das comunidades. Essa é uma atividade que é muito interessante, que é a observação noturna de jacarés. Na Amazônia, de uma forma geral, ela é comumente vista, acontece nos destinos turísticos na Amazônia, mas tem algo de muito peculiar nesse avistamento na Reserva Mamirauá. Por quê? Os jacarés-açu são encontrados em enorme quantidade na região da Reserva Mamirauá. E ali na região, esses jacarés, eles chegam a 4, 5 metros de comprimento. Eles são enormes. E quando a gente faz esse avistamento, a gente liga o refletor e a gente normalmente vê aquele mar de olhinhos brilhando nas águas. É muito, muito interessante. E apesar de ser muito assustador para nós, que não somos da região, né, somos meros visitantes, é uma atividade que não envolve nenhum risco. Os jacarés, eles são, entre muitas aspas, para nós leigos do senso comum, eles são preguiçosos. Eles não gostam de gastar energia à toa. Então, quando eles veem essas embarcações, essas canoas, eles acham aquilo muito grande para poder gastar a energia deles. Então, esse é um avistamento absolutamente seguro e os jacarés, na verdade, têm medo da gente. A gente sempre realiza também uma visita comunitária com as comunidades que são parceiras da Pousada Acari. Então, nesse dia de visita comunitária, nós levamos até uma das comunidades. Lá você é recebido pelo guia comunitário e ele vai mostrar para você como que é a vida em uma comunidade ribeirinha dentro de uma unidade de conservação numa floresta de várzea da Amazônia. São muitas peculiaridades ao mesmo tempo. E a gente costuma ficar muito surpreso
mais uma vez, o nosso olhar de quem não é da região, como aquela vida é possível. Como que, por exemplo, essas pessoas estão absolutamente habituadas à mudança de 15 metros no volume de água ao longo do ano, como elas estão habituadas, inclusive, com esse nível de águas, entrar dentro da casa delas, e elas vão construindo novos pisos, e elas estão absolutamente habituadas a isso. Então, esse modo de vida, que para a gente parece ser muito peculiar, para aquelas pessoas é algo que é absolutamente normal, e pelo contrário, muitas delas, às vezes, se seduzem pela vida em grandes centros urbanos, na vida da cidade, mas acabam retornando para as comunidades, onde elas estão habituadas e se sentem mais confortáveis, mais felizes. Bem, essas são as atividades dos nossos passeios regulares, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora algumas atividades que são oferecidas em modo privativo e para aquelas pessoas que têm algum tipo de interesse específico no ecoturismo da Amazônia. Então, uma primeira são atividades de birdwatching, avistamento de aves, né? Como eu disse para vocês, a Reserva Mamirauá é um super hotspot, é um lugar muito especial para passarinheiros, né? Como a gente fala comumente em português. A reserva casa para quase 400 espécies de aves, e essa atividade, que é privativa, ela é conduzida por um guia que é especialista em aves e está capacitado para estar no lugar certo para ver as espécies que são mais especiais ali da reserva. Essa atividade ela é descolada das atividades dos grupos regulares que estão acontecendo ali, por uma demanda, claro, da própria atividade, né? A atividade de passarinhar, o birdwatching, é necessário que você acorde muito cedo, vá dormir muito tarde, então ela tem esses horários todos adequados para o passarinheiro. Vou mostrar aqui para vocês algumas das espécies de aves que nós conseguimos ver lá. Essas espécies, eu não sei se tem algum birdwatcher aí assistindo, mas eu sei que elas são de grande apelo para um birder. O alencorne, vou trazer algumas curiosidades. O alencorne, que é essa ave que vocês estão vendo aí, ela com os braços abertos, ela chega a 2 metros de comprimento. É um animal enorme. E ela parece um bicho pré-histórico, ela é muito grande e ela tem um chifre na cabeça e um ferrão nas asas, dá até para ver aqui um pouquinho. E ela é uma ave que é realmente muito peculiar e ela é muito facilmente vista lá no Lago Mamirauá, que é uma visita que todos os nossos hóspedes fazem. Gaviões, são várias espécies de gaviões, de garças. Bem, uma outra atividade que nós desempenhamos é de fotografia amadora. Dentre as nossas atividades privativas, esse é o nosso best-seller. A gente recebe uma grande quantidade de fotógrafos amadores na Reserva Mamirauá, que vem em busca das paisagens, do cenário amazônico, da biodiversidade, né, da fauna e flora peculiar, e também em busca da documentação da vida comunitária na Reserva Mamirauá. Muitos desses fotógrafos acabam nem ficando no ambiente da Pousada Acari, eles passam lá 7 dias junto com as comunidades e acabam produzindo um documento fotográfico sobre a vida ribeirinha que costuma ser muito bonito. Claro, isso quando a comunidade os convida, e elas normalmente convidam, as comunidades adoram receber visitas, os hóspedes da Pousada Acari. Então, algumas fotos aqui para vocês. A gente sempre coloca desafios relacionados à fotografia da vida selvagem. Então, por exemplo, fotografar o macaco acari pulando é algo muito desafiador para o fotógrafo. Ou fotografar, por exemplo, os botos, ou o peixe pirarucu, que também são muito desafiadores. A gente traz esses desafios, esses joguinhos para o fotógrafo. Essa é uma foto absurda, incrível, de um documento da vida comunitária. Então, um dos comunitários
aí tirando o pirarucu, que é o peixe símbolo da reserva, da água depois da pesca. Essa é uma outra atividade privativa, e para nós ela é muito especial, porque antes de a Pousada Acari oferecer essa atividade, avistar onça-pintada na Amazônia era algo inimaginável. Não existe nenhum outro destino na Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia continental, que ofereça avistamento de onça. Ela é muito comum de ser vista no Pantanal, né? Em diversas regiões do Pantanal, nas mais diversas formas, mas é a primeira vez que se oferece essa atividade na Amazônia. E ela é especial não é só por isso. A gente desenhou uma expedição científica em torno da onça-pintada, em que 100% do lucro dessa atividade é destinado para as estratégias de conservação dessa espécie, que ainda é ameaçada de extinção. Bem, vou contar um pouquinho da história da onça em Mamirauá, porque também é mais uma peculiaridade local. Como eu disse para vocês, a reserva ela é uma ilha e ela é uma área de várzea. Ela fica 100% alagada durante 3, 4 meses por ano. O que acontece, então, é que as onças na reserva Mamirauá, elas desenvolveram uma habilidade que é única na espécie. Elas vivem na copa das árvores por 3, 4 meses por ano. Elas não têm nenhuma alternativa. Apesar de elas serem exímias nadadoras, elas não têm a capacidade de nado suficiente para atravessar os rios que margeiam, os rios Japurá e Solimões. Então, ela desenvolveu uma habilidade que é única na espécie. Ela vive pulando de galho em galho como se fosse um macaco na reserva Mamirauá. O principal objetivo da pesquisa de onça-pintada do Instituto Mamirauá é entender esse hábito. E esses pesquisadores vêm monitorando onças na reserva Mamirauá por muitos anos. E é por causa desse monitoramento que nós conseguimos desenvolver essa atividade. Como que ela acontece? Logo nas primeiras horas da manhã, os pesquisadores de onça-pintada, essa também é uma característica muito importante, quem conduz, juntamente com os nossos guias naturalistas, essa atividade, os turistas, os nossos visitantes, são os pesquisadores de onça. Então, esses pesquisadores, eles vão nos levar até a região onde está a onça-pintada, logo cedo pela manhã, a gente sai por volta de 6 horas da manhã, até nós chegarmos numa distância de aproximadamente 10 metros desses animais. A gente vê elas muito cedo, muito provavelmente, certamente elas vão estar dormindo, porque elas têm hábito de caça noturno. Então, nas primeiras horas da manhã, elas estão dormindo, digerindo a caça que elas tiveram ao longo da noite. Então, normalmente a gente vai ver ela está de olho fechado, vai de repente abrir um olho, vai bocejar, e aí a hora do bocejo rendem as melhores fotos, porque parece que ela está muito brava, rosnando para você, mas é só um bocejo. E a gente permanece ali por volta de 2 horas, até umas 9 horas da manhã, avistando aquele animal. Isso acontece ao longo dos 4 dias em que esse pacote acontece. Depois das 9 horas da manhã, isso acontece todos os dias, a gente vai virar pequenos assistentes de pesquisa desses pesquisadores. Então, nós vamos, de fato, fazer uma expedição que é científica. Nós vamos aprender atividades de pesquisa relacionadas à onça-pintada, na reserva Mamirauá. Então, alguns exemplos. Nós podemos, por exemplo, a cada ano essas atividades variam, mas pode ser, por exemplo, aprender a analisar amostras de sangue de onça no microscópio, aprender a fazer um estudo da pelagem do animal e entender por que essas pintas da onça funcionam como uma impressão digital. A gente pode fazer, por exemplo, um estudo da concentração de macacos e bichos preguiça, que são as principais presas da onça, e o local onde nós avistamos esse animal. No primeiro dia, nós instalamos câmeras fotográficas, sensores a movimento, e no último dia, nós retiramos e vemos quais animais essas câmeras captaram. Essas todas são atividades que os pesquisadores desempenham na região. E você vai fazer essas atividades junto com eles.
Esse é um exemplo de como nós localizamos esses animais, né? Então, esse é o pesquisador-chefe dos felinos lá de Mamirauá. O visitante, ele recebe uma antena dessa. Os animais, para fins de pesquisa científica, eles são monitorados por GPS. E é um colar de GPS muito inteligente que elas usam. Esses colares, eles anualmente são instalados por volta do mês de dezembro, janeiro, fevereiro, e eles ficam com esse colar por 12 meses. Lá no 12º mês, os pesquisadores, com o software deles, eles apertam um botão lá no computador e esses colares soltam automaticamente. E aí, no ano seguinte, eles realizam o monitoramento de novas espécies. Bem, durante esse monitoramento, elas têm esse colar, e esse colar ele manda mensagens para essa antena, vamos dizer assim. Então, é por causa dessa antena que cada hóspede recebe que a gente consegue localizar ela lá na reserva Mamirauá. Bem, no final do ano passado, nós lançamos 2 novos programas. Um deles é inspirado na história de Henry Bates, que eu já mencionei aqui para vocês. O Henry Bates, ele foi esse naturalista britânico que fez essa viagem aqui. Olha que incrível. Ele chegou lá da Inglaterra em meados do século XIX, chegou na região de Belém. E ele foi subindo o rio Amazonas com algumas incursões, então que entrou no rio Tocantins, depois entrou no rio Tapajós, voltou para o rio Amazonas, depois encontrou o rio Solimões e seguiu pelo rio Solimões, e chegou na região onde hoje é Tefé, que é a nossa porta de entrada, e a reserva Mamirauá. Essa viagem dele, acreditem se quiser, durou 11 anos, a bordo de um barco. Henry Bates, ele não é muito conhecido para nós brasileiros aqui, mas lá na Inglaterra ele é tido como um herói nacional, por causa dessa aventura naturalista que ele fez. E ele é muito importante para a gente, para nós brasileiros, porque foi ele quem documentou cientificamente, pela primeira vez, um grande número de exemplares de fauna e flora da Amazônia. Ao longo dessa pesquisa de 11 anos, ele fez uma grande coleta de amostras de fauna e flora, e hoje essa coleção dele está toda disponível lá no Museu de História Natural de Londres. Se algum de vocês um dia tiverem a oportunidade, forem a Londres, visitem o Museu de História Natural de Londres, porque lá está abrigada uma boa parte da nossa história natural também. Bem, quando o Henry Bates chegou aqui na região de Tefé e reserva Mamirauá, ele permaneceu por 5 anos. Ao longo dessa viagem, ele manteve um diário de bordo, que resultou em um livro, que é esse aqui, que em português se chama O Naturalista no Rio Amazonas. Nesse livro, ele relatou muito detalhadamente como foi a vida dele na região onde hoje é Tefé e a reserva Mamirauá. Então, nesse programa, nós resgatamos essas notas de viagem do Henry Bates e nós desenvolvemos um roteiro inteiro, em que a gente vai ver a reserva Mamirauá e também a região de Tefé, não pelo olhar nosso, contemporâneo, de um guia naturalista ou com os conhecimentos tradicionais do nosso guia local, mas sim pelo olhar do que foi um naturalista do século XIX. Então, por exemplo, quando a gente vê um macaco acari atualmente, lá na Pousada do Acari, a gente vai ter o conhecimento tradicional do nosso guia local, ele vai falar um pouco do macaco acari, o nosso guia naturalista vai trazer informações científicas dessa espécie, mas nesse roteiro, ao invés de a gente trazer esse conhecimento, a gente vai para o livro do Henry Bates, e a gente vai descobrir que a primeira vez que esse macaco foi documentado cientificamente foi quando o Henry Bates estava lá na cidade de Tefé, que naquela época se chamava Ega, e um grupo de índios passou às margens do Lago Tefé com macacos de cara vermelha nos seus ombros. Então, a experiência que a gente tem nessa atividade, ela é toda modificada. A gente vai ter a experiência realmente de um naturalista do século XIX. E um último roteiro que eu quero contar para vocês
Ele acontece em parceria com um outro Ecolodge da Amazônia, que se chama Amazon Emotions, que fica na região de Presidente Figueiredo. Essa é uma atividade de 7 noites. Ela acontece em Manaus, ela não começa em Tefé, ela começa em Manaus. Então, a gente começa em Manaus, faz o transfer até a Amazon Emotions. Eles têm um histórico de escalada na árvore que é incrível, com equipamentos de primeira linha, com guias muito bem qualificados, com certificados internacionais de escalagem na árvore. Lá, inclusive, você pode pernoitar na Copa das Árvores, que é o que eles chamam de o Hotel de 1 Milhão de Estrelas. Essa experiência ela dura 3 noites. E aí, no 4º dia, a gente faz o transfer da Amazon Emotions para o aeroporto de Manaus, a tempo do embarque para o voo para Tefé. E aí você vai fazer uma visita do nosso roteiro de 4 noites na Pousada Acari, na Reserva Mamirauá. Esses 2 lodges, a Amazon Emotions e a Pousada Acari, elas estão localizadas em 2 ecossistemas que são muito diferentes, né? Ao contrário da Reserva Mamirauá, o local onde está a Amazon Emotions é uma região que é mais montanhosa, ela tem uma infinidade de cachoeiras, ela tem uma fauna e flora que não acontece na região da Reserva Mamirauá. Então, a gente tem a oportunidade, nessa experiência de 7 noites, de conhecer 2 Amazônias que são muito diversas e que são muito complementares. Bem, por tudo que eu contei para vocês, a Pousada Acari e o Instituto Mamirauá é bastante premiado anualmente, tanto no Brasil, mas principalmente no exterior, por causa das nossas estratégias de conservação da biodiversidade e pelas soluções de desenvolvimento sustentável que nós trazemos para as comunidades da Reserva Mamirauá. Então, esse quadro de prêmios aí, ele nem está atualizado, a gente tem novos prêmios que aconteceram em 2019, e a gente tem muita satisfação em poder mostrar que é possível, sim, realizar turismo na Amazônia de uma maneira responsável e que traga desenvolvimento sustentável de fato para as comunidades que recebem a gente por lá. Era isso que eu queria dizer para vocês. A Freeway é uma parceira de longuíssima data. Eu me arrisco a dizer que é uma das primeiras parceiras da Pousada Acari. Todos esses programas que a gente contou para vocês estão disponíveis na Freeway e a gente espera que um dia possa receber todos vocês, inclusive o time da Freeway. E é isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado. Gustavo, que maravilhoso. Quando que a gente pode ir? Tem previsão? Porque eu particularmente fiquei mais encantada ainda. Que exemplo, que lugar incrível. Eu sou apaixonada por esse tipo de viagem, né, de natureza, de poder avistar animais, né? Inclusive fiquei curiosa aí com a chance aí, queria que você me dissesse de a gente avistar uma onça. É difícil, assim? Muito difícil? Olha só, a Reserva Mamirauá é o local que tem a maior concentração dessa espécie no planeta Terra. Exatamente por aquele mesmo motivo que eu falei para vocês, é uma ilha. Então, todas as espécies que tem ali, elas são o local onde são encontradas em maior abundância. Entretanto, avistar uma onça continua sendo muito difícil. É muito difícil ver uma onça fora do nosso programa da expedição científica do Jaguar Expedition, né, da expedição Onça Pintada. Não vou mentir para você, pode acontecer. O ano passado, teve um visitante que avistou, a gente fez um passeio noturno de canoa com ele, que é uma atividade que a gente oferece em Edom, né, como uma alternativa também. Ele foi passear de canoa com um guia e, de repente, está lá a onça na beira da água, tomando água. A onça não se moveu, não ficou assustada. Ele tem um vídeo incrível da onça lá bebendo água na beira da água. Mas, olha,
antes dessa experiência, tinha muitos anos que um turista não tinha visto uma onça no programa regular. Então, é difícil avistar fora do nosso programa de onça pintada. Uhum. Nossa, incrível. Muito bom, Gustavo. A gente tem aqui no chat algumas perguntas. Eu vou chamar a Maria Luísa. Tá. Maria Luísa, você quer perguntar aí para o Gustavo as suas dúvidas? Eu vou tirar você do mute aqui. Não sei se ela está ouvindo a gente nesse momento. Se ela mesma quer perguntar. Eu vou adiantando então por ela. Espero. Ela tirou do mute. Vamos ver. Maria Luísa. Vamos ver. Que essas coisas tecnológicas, né? Nós estamos todos aprendendo ainda, tudo bem. Estamos todos aprendendo. Bom, ela não está no mute, mas então eu vou seguir aqui fazer as perguntas dela. Ela pergunta se necessita de alguma vacina específica, né? E em relação ao hospital, a distância, se você puder comentar essas duas questões que são bem importantes, né? Deixar claro. Tá, ótima pergunta. Para qualquer pessoa que faz viagem para qualquer região para qualquer localidade da região norte, é recomendado tomar vacina para febre amarela, né? Então, essa é a vacina que nós recomendamos. Uma curiosidade, a reserva Mamirauá é uma área livre de malária. Ela é malária free por causa da característica de várzea. O mosquito da malária, ele não gosta da várzea. Ele precisa de terra firme para se reproduzir. E então não tem risco de malária na reserva Mamirauá, tá? Se você for fazer alguma outra atividade, por exemplo, você vai ficar 1 ou 2 dias em Tefé, por exemplo, Tefé já não é uma região livre de malária. Tefé tem casos de malária. O que a gente recomenda, e aí para qualquer região da região norte, na verdade, é que você evite exposição e principalmente faça bastante repelente, principalmente nas áreas na hora do nascer, mas principalmente na hora do pôr do sol, quando o sol está se pondo. É a hora que esses mosquitos são muito ativos. A gente aqui na região sudeste, a gente sente isso também, né? Se a gente for para uma região mais rural, a gente vê que tem muito pernilongo, mosquito, principalmente nessa hora, né? 4, 5, 6 horas da tarde. É a mesma coisa no norte para o mosquito da malária. Então, nessas horas, passar bastante repelente. Bem, com relação à segurança, né? O município mais próximo da Pousada do Acari não é Tefé. É um município que se chama Alvarães e ele tem um hospital. De Tefé até Alvarães é uma viagem de meia hora, tá? Durante a hospedagem dos nossos visitantes, nós temos 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque mesmo quando não tem visitantes, tem staff. A gente tem um barco, uma lancha de alta velocidade à disposição para transporte em caso de emergência. Então, essas pessoas elas são conduzidas até Alvarães. Felizmente, a gente, historicamente, para além de casos que vem muito da pessoa, como, por exemplo, febre, algum tipo de indisposição, acidentes não acontecem na Pousada do Acari. A gente não tem um histórico... Olha, eu não me lembro de nenhum tipo de incidente com visitantes. Eu lembro de um visitante que insistiu e contra a nossa determinação. Ele quis, veja só, gente, quis pegar uma piranha na mão,
durante uma pesca dos guias, e aí a piranha mordeu ele, tirou um pedacinho do dedo dele. Essa foi um incidente que eu me lembro de ter acontecido em 21 anos de operação. Mas a nossa equipe, ela é muito bem qualificada para conduzir os nossos visitantes. A Pousada Acari, o Instituto Mamirauá, tem uma parceria, a cidade de Tefé é um polo importantíssimo para as Forças Armadas brasileiras. Ali tem tanto Exército, Aeronáutica e Marinha. Nós temos uma parceria com as Forças Armadas e elas qualificam anualmente o nosso time para vivência em selva, para primeiros socorros. Então, assim, a gente aprende com os melhores para conduzir esse tipo de atividade. Que bacana. Muito bom saber ter essa segurança, né? Super importante, ainda mais estando tão remoto, né? Importante. Não sei se tem essa pergunta, mas que tem a ver com saúde também, né? Estamos em plena pandemia. Nesse momento, a Pousada Acari está fechada. Nesse momento, nós estamos desenhando os nossos protocolos de segurança relacionados à Covid-19, e esse protocolo, ele é um protocolo que tem dois lados, né? Ele tem a segurança do visitante e ele também tem a segurança das comunidades com quem a gente trabalha, que são comunidades remotas. A gente tem feito um trabalho amplo para que o vírus não chegue nessas comunidades, e estamos sendo bem-sucedidos até o momento. A Pousada Acari tem muito orgulho em poder ter um apoio não só de orientação sanitária, mas também de um apoio econômico-financeiro para essas comunidades, para que elas percebam minimamente a passagem do coronavírus pelo planeta, né? Então, nesse momento, a gente está desenhando os nossos protocolos, que vão ser muito peculiares. Um protocolo de segurança do coronavírus de um hotel de São Paulo não vai ser aplicado na Pousada Acari, porque é um contexto absolutamente oposto. Então, a gente está dedicado a trazer as soluções mais eficientes para a segurança dos nossos visitantes e também das comunidades com quem a gente trabalha. Ótimo, perfeito. Então, não tem ainda uma previsão, né, de abertura. Eu estou fazendo até essa pergunta porque a Marina colocou aqui no chat. Tá. Vamos lá. Nesse momento, por determinação do governo do estado do Amazonas, todas as unidades de conservação estão fechadas para qualquer tipo de atividade. Para atividade turística, para atividade de pesquisa. Então, por exemplo, o nosso time do Instituto Mamirauá também não pode acessar a Reserva Mamirauá. Nesse momento, quem está vigiando e cuidando da estrutura da Pousada Acari são só as comunidades, porque o nosso time não pode entrar na reserva. Essa determinação, ela vai continuar pelo governo do Amazonas, sabe-se lá até quando, né? A gente sabe que a situação no Amazonas, ela é grave, é o estado que está contando, né, contaminados. Contaminações. É o mais alto. Inclusive, Tefé é o 5º município brasileiro em número de infectados, pensando na contaminação per capita. Então, tem algo muito sério acontecendo ali na região. E é exatamente por isso que as unidades de conservação estão fechadas, para que essas comunidades, enfim, não sejam envolvidas nesse momento de pandemia e de descontrole da contaminação dos municípios do Amazonas. A gente já sabe que depois que o governo do estado do Amazonas abrir para visitação, a gente deve demorar pelo menos, no mínimo, mais um mês até que a gente volte a desenvolver alguma atividade de ecoturismo na Reserva Mamirauá. Porque a gente vai precisar desse um mês para que o protocolo que está sendo desenhado agora comece a ser aplicado e testado. Testado, e que todas as pessoas envolvidas, tanto da Pousada Acari, os que prestam serviço para a Pousada Acari e as próprias comunidades, elas sejam qualificadas para utilizarem desse protocolo.
Perfeito, perfeito. Em primeiro lugar é a saúde, né? Sem É, dúvida. inclusive, se eu estiver falando muito, me fala, tá, Kelly? Não, tô gostando. Acho que as pessoas também. A audiência se mantém aí. Ninguém Ótimo, tá querendo ir embora. Tá interessantíssimo. que bom. É, se vocês, o nosso site nesse momento está em reforma. Eu vi, eu entrei. Pois aconteceu um incidente com todo o sistema do Instituto Mamerauá. Acredite se quiser, hackers invadiram os Ah, servidores do Instituto Mamerauá e tudo caiu. Então a gente está sem e-mail nesse momento, sem site, desculpa. Mas ah, eu convido vocês, vamos considerar, eu acho que até amanhã tudo seja resolvido. Quando for quinta ou sexta-feira, como isso vai ficar gravado no YouTube, vamos colocar datas. A partir do dia 11 de junho, que vocês visitem o site da Pousada Acari e se inscrevam nas newsletters da Pousada, que são newsletters que são verdadeiras, modéstia à parte, são verdadeiras aulas sobre a Amazônia. E a gente tem divulgado muito pelas newsletters como tem sido o desenvolvimento da Covid-19 no Estado. uhum. O Instituto Mamerauá está fazendo um trabalho fundamental para o controle da pandemia no Estado. Ele está fazendo um acompanhamento em tempo real do andamento da Covid-19 em todo o Estado. Então, se vocês acessarem o site lá, mamerauá.org.br, e esse não caiu, esse está no ar, vocês conseguem acompanhar em tempo real a evolução do Covid-19 no estado do Amazonas. E essa é uma pesquisa que é desenvolvida pela gente, enquanto a gente não consegue fazer as pesquisas corriqueiras do Instituto Mamerauá. Legal. Vocês sempre estão cercando, né? 360, tudo que pode ser feito de melhor, né? Muito, mesmo nas dificuldades, né? Nos imprevistos, né? Que a gente está vivendo aí com essa pandemia. Percebe assim o quão dedicado e preparado e como vocês se preparam, né? Isso é muito legal, passar ainda mais confiança. Eu Muito acho que é uma bom. questão de tomada de responsabilidade, que ainda Sim, não é muito prática, infelizmente, de receptivos, e eu não vou falar mal dos nossos vizinhos, concorrentes, nada. Mas a tomada de responsabilidade pelos impactos causados ainda não é uma prática muito comum no turismo da Amazônia como um todo, infelizmente, porque é uma região em que tanto comunidades ribeirinhas quanto a biodiversidade, elas são muito sensíveis à variação. Então, quando você coloca uma atividade econômica, turismo, isso tende a causar impactos que têm uma força maior lá do que se a gente abrir uma pousada em São Paulo. Tanto as comunidades quanto a biodiversidade, ela sente mais o impacto, né? Então, a gente tem sempre, desde o primeiro dia de operação, um esforço, e esse é um esforço pessoal e financeiro da pousada e do Instituto Mamerauá, no monitoramento desses impactos. ótimo. Eu vou chamar a Marina aqui, vamos ver se ela quer fazer algumas perguntas. Eu vi no chat que ela tem algumas perguntas. Marina, quer conversar aqui com a gente? Oi, Marina, estamos te ouvindo. Então tá bom, tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Marina, e você? Tudo, lindo lote, sou apaixonado pelo Acari, conhecer qualquer hora. Ah, que bom, que legal. Gustavo, quando vocês fazem as atividades, quantas pessoas vocês levam? Porque vocês podem hospedar até 20. Isso. Todo mundo quer andar, vai todo mundo andar na mesma hora? Como funciona assim? Imagino que seja all inclusive, né? Sim. Então, as tarifas que são oferecidas pela Freeway, elas incluem tudo a partir da chegada em Tefé, né? Então, elas incluem o transfer in-out, Tefé, Reserva Mamerauá, Tefé. Elas incluem a hospedagem, elas incluem todas as refeições, e todas as refeições incluem
água, chá, sucos naturais, sempre da fruta, somente não incluem bebida alcoólica, e também todas as atividades de ecoturismo. As atividades privativas que eu falei para vocês, birdwatching, fotografia amadora, o pacote da onça, elas também incluem bebida alcoólica. Com relação Elas às... são incluídas, as privativas? Desculpa, não peguei. Isso, são incluídas. Ah, tá. Tá? Com relação às atividades... Gustavo, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta dela. Eu não sei se ela se referiu a esses programas especiais, se estão incluídos no pacote ou se é a bebida que está incluída no pacote desses programas especiais. Tá, os programas... Eu entendi. Desculpa. Não, eu entendi que só a bebida alcoólica não está incluída, mas que os passeios privativos, como birdwatching, a fotografia e expedições, estão incluídas. É isso? Tá, então, obrigado, Kelly. Tem que refazer a minha frase aqui, desculpa. Imagina! Eu também fiquei na dúvida, achei melhor esclarecer. Desculpa, então, Marina, deixa eu me fazer mais claro aqui. Nos nossos programas regulares, que tem as atividades de canoagem, trilha, visita à comunidade, visita ao Lago Mamacoá, piquenique, interação com pesquisa científica, esses programas, que são 90% das vendas da pousada, e que tem uma amostra geral do que é a Reserva Mamerauá, esses programas não têm bebida alcoólica. Nos outros programas especiais, que são atividades privativas, quais são elas? O pacote de birdwatching, o pacote de fotografia amadora, o pacote de onça pintada, que eles acontecem em separado, eles acontecem separadamente dos nossos programas standard. Eles são privativos. Esses 3 programas, eles incluem bebida alcoólica. Eles Perfeito. incluem, mas você paga mais para ter os programas privativos. Os programas privativos, você tem que fazer a reserva deles antes de você fazer a visita. Você não consegue fazer essa aquisição em loco. Então, você tem que entrar em contato com a Freeway e aí você vai falar, quero fazer o pacote de fotografia amadora. E aí a Freeway vai te passar o tarifário e aí quando você chegar lá, você já vai ter esse serviço. Tá? Tem somente, acho que 2 atividades que você consegue fazer aquisição em loco. E também elas só são oferecidas em loco. Uma é o pernoite na floresta. A gente tem uma casinha na floresta, que é na Copa das Árvores. Essa você consegue fazer aquisição lá. É uma atividade que você vai com guia à noite, um guia e mais até 2 pessoas, e passa a noite nessa casinha. E uma segunda atividade é o passeio de canoa à noite. Ou durante a seca, a trilha noturna. Esses passeios eles são adquiridos somente em loco. Tá? Com relação às atividades que você disse, como é que são os passeios, né? Com relação às trilhas, nós temos trilhas de diferentes usos. Tá? Um primeiro tipo de trilha é a trilha interpretativa. Tá? Essa trilha ela consegue receber até 20 pessoas ao mesmo tempo. Elas são divididas em 2 grupos, então tem tipo 1 hora de duração, de intervalo entre um e outro. Então são 2 grupos de 10 pessoas. Ela é a trilha de maior uso e ela é feita por todo mundo que quando chega na Pousada Acari, para a gente entender o que é aquilo que a gente está vendo. A partir daí, a gente faz uso das outras trilhas que têm capacidade de até 4 pessoas. Então, a atividade, ela tem uma sensação de ser privativa, porque a gente se espalha por várias outras trilhas. Tá? Uma curiosidade com relação às trilhas, mais uma vez, monitoramento de impactos. A gente faz o monitoramento do impacto dessas trilhas, do impacto no comportamento de fauna dessas trilhas. A gente acredita que monitorando algumas espécies de fauna, a gente consegue entender de uma maneira mais ampla qual é o impacto sobre a biodiversidade. Como que é feito esse monitoramento? Ele é feito desde o primeiro dia de operação da pousada. De 3 em 3 meses... Bom, primeiro eu vou falar de 3 tipos de trilha que tem na pousada. Uma é a trilha
interpretativa, que cabe até 20 pessoas. Outras são essas outras trilhas que cabem até 8 trilhas, que cabem até 4 pessoas. E a gente tem uma última trilha que ela nunca é usada para ninguém. De 3 em 3 meses, os pesquisadores e as comunidades, os pesquisadores qualificaram as comunidades para eles fazerem essa trilha ao longo de, acho que 3, 4 dias, não sei. E aí, nessas trilhas, eles começam a contar quantos animais eles veem na trilha. Na trilha interpretativa, nas trilhas de uso de turista e na trilha que ninguém nunca usa. E aí a gente compara a quantidade de animais que a gente vê em cada uma dos 3 tipos de trilha. E aí a gente sabe se o turismo, está causando algum tipo de mudança de comportamento, entendeu? Por isso que a gente tem uma trilha que nunca é usada, porque o que a gente quer é que o mesmo número de animais, de macacos, por exemplo, que a gente vê numa trilha que nunca é usada, seja o mesmo número de avistamentos da trilha interpretativa. E aí a gente viu ao longo do tempo que a forma como a capacidade de carga das nossas trilhas é respeitosa. Não existe mudança de comportamento de fauna na reserva Mamirauá devido à atividade turística. Ok, obrigada, Gustavo. Marina, você também tinha perguntado sobre criança, né? Sim. Se aceita criança, idade. Tá. Sim. A gente tem um limite de idade. Nós recebemos a partir de 12 anos de idade, por 2 motivos. Um primeiro é segurança. Ali é uma região muito remota. A Pousada do Acari, apesar dela ser toda, enfim, ela é toda cercada, ela tem parapeitos em toda a sua totalidade, mas ela é um lugar que, enfim, ela oferece riscos, né? Então, a gente tem esse limite de idade de 12 anos, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o avistamento de fauna, ele requer tempo, silêncio e paciência. E a gente sabe que algumas vezes pode ser que crianças podem se sentir um pouco incomodadas, Entediadas às vezes, né? entediadas de passarem tanto tempo em silêncio no meio da floresta, né? Isso pode acabar atrapalhando um pouco a experiência dos outros turistas que não têm, tá? Vou te falar uma coisa. As crianças, atualmente, elas estão ficando muito mais espertas do que eram há 21 anos atrás, quando a pousada estava começando as atividades, né? Cada vez mais espertas. Então, a gente tem aberto exceções para crianças de até 10, 11 anos, mas nesses casos, a gente aceita essas famílias mediante a assinatura de um termo de responsabilidade que é ainda mais restrito do que a gente já tem, e também ela precisa ser uma atividade privativa. Então, essa família, ela não vai fazer atividade junto com o grupo regular que está ali ao mesmo tempo. Ok. E tem melhor época para ir, Gustavo? A Marina também fez essa pergunta. É muito difícil. Seca, cheia, né? Sempre é especial, né? A gente tem uma parcela interessante de visitantes que vão, por exemplo, na seca, e aí elas ficam muito impressionadas que aquilo ali vai encher 15 metros de água, que é muita água, né? E depois voltam na cheia, para entender como é que é a diferença e não conseguem conceber que aquilo ali é o mesmo lugar. É muito difícil escolher a melhor época para se visitar. São experiências que realmente são muito diversas. Ao mesmo tempo que fazer trilhas a pé, de longa distância, na seca, é muito especial, na cheia é muito, muito bacana a gente ter um passeio de canoa no meio da floresta. É algo que, para a gente, mais uma vez, a gente aqui, o nosso olhar acostumado do sul, sudeste, a gente não consegue entender como é que isso é possível. Então, são épocas que são muito diversas, assim. E ao longo do ano, acontecem outras atividades que também são interessantes. Por exemplo, todo mês de novembro, todos os nossos visitantes,
eles têm uma imersão mais aprofundada com os pesquisadores de Boto Rosa. Isso no mesmo custo do pacote regular. Assim. Então, quem vai em novembro tem uma experiência que é muito legal de pesquisa. E os pesquisadores de Boto Rosa, que estão na Reserva Mamirauá em novembro, são considerados os mais importantes do planeta Terra mesmo. Eles viajam de todo lugar que estão, vão para a Amazônia, para a Reserva Mamirauá, para fazer pesquisa relacionada a Boto Rosa. Então, você tem ali uma tarde inteira de interação com esses pesquisadores, que são grandes nomes. Assim. Eles vão com você de canoa, vão explicar quais são as atividades de pesquisa que eles estão fazendo, vão falar sobre a espécie. Então, ao longo do ano, tem algumas dessas atividades que são especiais. Por exemplo, eu acho que em agosto ou setembro, tem um festejo na cidade de Alvarães, que é muito bonito. E a gente leva os visitantes. É sempre num sábado. Não, mentira, é final de junho agora. E aí tem um festejo de um santo que eu não lembro qual que é, deve ser São Pedro, pela data, né, final de junho. E aí tem um momento em que a comunidade vai toda em pequenas canoas para as águas ali da região, e elas saltam barquinhos de papel com velas. Então a gente vê um mar de barcos de vela à noite, por volta de meia-noite. É a coisa mais linda do mundo. Então, isso é em junho? Em junho, sim, é essa época agora. Se eu não me engano, é São Pedro, que é 29 de junho, né? Acho que sim. Então, ao longo do ano vão acontecendo essas atividades que tornam a experiência mais interessante, né? E que torna ainda mais difícil saber qual que é a melhor época para fazer a visita a Mamirauá. Sem dúvida, qualquer época é boa época, né? Eu acho que sim. Eu posso dizer que é a minha preferida, particular. Qual? Eu gosto de ir agora, em junho, por causa da cheia. Cheia. Você poder entrar dentro da floresta de canoa, algo que a gente não está nada acostumado. Você está no mesmo nível que a Copa das Árvores e ver o macaco ali do seu lado, as aves. É algo que é bastante especial. Assim. As pessoas costumam... É de maio a setembro, mais ou menos, a cheia? O tempo da cheia é maio, junho, mas as florestas ainda continuam alagadas em agosto até setembro. Tá. Aí depois já começa a secar, né? Vai secar muito rápido. Uhum. Na verdade, assim, em julho já começa a secar. Começa o período que a gente chama de vazante. Então começa a vazar e aí essa vazante... Começa a baixar o rio. Começa a acelerar muito quando é setembro e quando é outubro está muito seco. Uhum. Bacana. A Sônia quer falar, mas só deixa eu falar uma coisa para a Marina antes, que ela perguntou se tem fotos dos quartos. Tem umas fotos que até, Gustavo, tem no site da Freeway, que eu posso compartilhar aqui o site e mostrar essas fotos que estão no nosso site, que tem algumas do quarto. Enquanto eu vou preparar isso, Sônia, por favor, pode fazer sua pergunta. Posso só falar? Eu vi, Kelly. Eu vi onde você mandou. Ah, tá bom, Marina. Mas, de qualquer maneira, eu compartilho aqui, vocês vão vendo enquanto vocês vão falando, obrigada. Tá? Obrigada a você. Obrigada. O que você ia falar, Gustavo? Eu ia falar, uma informação importante, as fotos que vocês vão ver dos quartos aí, muitos parceiros como a Freeway têm pedido fotos de quarto e a gente tem negado. Isso porque a Pousada Acari vai entrar agora num período de a maior reforma que nós já passamos até o momento. É uma reforma ampla, ela vai ter duração de 1 ano de duração. Vai ser um investimento de quase R$1 milhão. E tudo que vocês vão ver de infraestrutura da pousada vai ser completamente diferente daqui a 1 ano. Então... A gente aguarda essas novas fotos. Isso, pode ver as fotos no site da Freeway, mas em breve isso vai estar tudo diferente. Ótimo. Diga, Sô. Legal, legal. Muito bom, hein?
Gustavo, fiquei pensando uma coisa aqui, eu não sabia, para mim foi novidade, né, que essa questão da cheia das águas tem mais influência do nível dos glaciares, né, do que do derretimento deles, do que das chuvas, né? E vocês têm notado, por conta disso, uma diferença nos últimos anos no volume das águas? Sim, o aquecimento global é verdade, gente. O impacto da variação do aquecimento do planeta Terra tem causado ritmos mais inconstantes tanto da seca quanto da cheia na região ali. Então, o que está acontecendo é que a gente tem períodos com cheias que são muito fortes e com secas que nunca tinham sido vistas na região também. A gente, se eu não me engano, no ano passado, inclusive, a gente teve que adaptar uma parte do serviço porque a gente não conseguia chegar de barco até a Pousada Acari, de tanto que secou. A gente teve que fazer uma trilha a pé para se chegar na pousada por causa da seca extrema. Ao mesmo tempo, eu lembro que em 2014, que foi meu último ano em loco, a cheia foi histórica, nunca tinha chegado a essa proporção. A cidade de Tefé ficou alagada. Virou Veneza, Tefé. E as comunidades da reserva Mamirauá, que estavam muito acostumadas a terem as casas inundadas, né? Era muito comum, eles constroem novos pisos, né? E continuam morando ali. Em 2014, eu lembro, eu estava lá, e foi muito duro para a gente assistir. Essas comunidades, elas tiveram todas que abandonar suas comunidades, porque a água cobriu até o telhado. Então, enfim, se a sua pergunta está relacionada a essas mudanças climáticas, sim, tem tido uma mudança. Tá, obrigada. E falando em questões da nossa realidade e impactos, né? A Maria Luísa fez uma pergunta aqui em relação à série Aruanas, da Globo. Uhum. Se você acha que realmente retrata essa realidade na Amazônia. Eu não vi a série toda, eu vi acho que até o 3º, 4º capítulo. E claro que todo mundo que já fez pesquisa na Amazônia em uma ONG, né, o Instituto Mamirauá é uma ONG, quis assistir a série, para entender como é que essas pessoas estavam sendo retratadas. Né? Eu acho que tem algumas perspectivas diferentes de atuações de organizações não governamentais na Amazônia. Tá? Tem algumas que são minoria, que elas são combativas na linha de frente, como são a da instituição da ONG, que é mostrada na série Aruanas. Né? Eu lembro que elas iam fazer investigações em loco. O episódio que eu vi tinha alguma coisa de ir no hospital, pegar os documentos de uma pessoa, e eu lembro que tinha alguma coisa assim. Acho que se existe esse tipo de organização não governamental, acho que existe. Ela é um número muito ínfimo. Assim, eu não conheço ninguém que tenha vivido isso. E eu tenho um relacionamento muito próximo com diversas organizações que atuam na Amazônia, para além da Pousada Acari, por causa das minhas atividades, outras. No caso do Instituto Mamirauá, esse tipo de ongueiro, né, que é o apelido que se deu no Brasil, assim, que é o pesquisador, a pessoa que está ali em nome da conservação, o que se viu na série não é real. Assim, eu não me vi retratado ali, nem eu, nem os meus colegas do Instituto Mamirauá. Eu acho que, no caso do Instituto Mamirauá, pela estratégia deles, acho que cada organização tem a sua estratégia de atuação,
a estratégia do Instituto Mamirauá é sempre propositiva e em parceria com os modos com o que está acontecendo no Brasil, sabe? Então, ao invés de ir para a linha de frente da luta, a gente vai para perto do comunitário e a gente vai solucionar o problema dele com estratégias de desenvolvimento sustentável. Assim, a gente vai dar uma forma de ele sobreviver, de ter uma alternativa de renda, mais do que uma alternativa que seja mais combativa. Assim. O que eu vejo é que o posicionamento do Instituto Mamirauá é mais de propositivo de soluções de pesquisa científica, porque a pesquisa científica ela embasa estratégias de conservação do que uma perspectiva mais combativa. Mais um ótimo exemplo, né? Mais algo que me soa mais eficaz, né? No auxílio, na ajuda do desenvolvimento, né? Das comunidades e da região. Muito legal. Parabéns mais uma vez, Gustavo. E assim, eu não estou julgando também não, tá? Eu acho que... Sim. Não, eu entendi, mas é uma linha interessante de contribuição. Não, depois algum amigo meu assiste esse vídeo e acho que eu tô... Tudo muito... A gente tem que ter cuidado com tudo que fala, que é tudo muito polêmico, às vezes vira muito a questão política, mas independente do que seja feito, o que vocês fazem, no meu olhar, é muito eficaz. Não sei se mais ou menos, mas me parece ser, né, bem interessante mesmo, bem efetivo. Assim, basta ver, por exemplo, o principal financiador do Instituto Mamirauá é o governo federal desde sempre. E o que a gente percebe de resultado dessa perspectiva é que, independente de qual governo que tenha acontecido até hoje, até o atual, sem citar o nome dos governos, mas todos que aconteceram desde o início dos anos 90, todos estes governos continuam apoiando as iniciativas do Instituto Mamirauá. Então, a gente percebe que é uma estratégia que, enfim, busca dar soluções para as questões locais mesmo. Uhum. Muito bacana. Bom, acho que não sei se tem mais perguntas aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que é legal já fazer agora, que a gente vai finalizar. Sônia, você quer encerrar? A Sônia me escuta? Oi, Kelly, obrigada. Sim, obrigada, Kelly. Bom, obrigada, Gustavo. Acho que foi super bacana. Maria Luísa, está feliz com a apresentação, legal. Obrigada a todos por estarem mais uma vez conosco nas lives Freeway. Mais uma vez, Gustavo, foi maravilhoso. Muito bom ouvir pessoas como você, podendo falar de um projeto tão especial, de tanto sucesso, e que deveria servir de referência para muitos outros empreendimentos por aí, né? Muitos outros projetos. Gente, muito obrigada por participarem conosco. Queria comunicar que temos mais lives vindo por aí. A próxima é amanhã, né, Kelly? Não, é quinta-feira agora. Quinta-feira, sobre a Chapada das Mesas. Das mesas lá no Maranhão, mas a live é virtual. Chapada das Mesas no Maranhão, às 15 horas novamente. Será com o Vilmar. E na semana que vem temos mais lives, temos Cuba, temos Pirenópolis e outras mais vindo aí. Gente, muito obrigada, boa tarde a todos. Valeu. Obrigada, Estaremos juntos Gustavo. novamente na próxima live. Se vocês puderem estar juntos, será um prazer. Gustavo, obrigada a todos. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.